Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Francinei Costa, professor da disciplina do ensino religioso. E nesta ocasião estou trazendo até vocês uma pequena videoaula com o objetivo de trazer até vocês algumas explicações sobre os nossos tópicos que estão sendo vinculados até vocês neste terceiro período de atividades do primeiro bimestre de avaliação do ano de 2021. É de conhecimento de todos vocês que estamos vivenciando e perpassando por um momento adverso, atípico, o momento da pandemia, e que por ocasião disso nos traz a necessidade, nos leva até a necessidade de encontrarmos estratégias, caminhos para que nós possamos interagir com você, o nosso aluno, a nossa aluna, de modo que você tenha continuidade e condições de melhor compreender os conteúdos que estão relacionados à sua série, ao seu ano e modalidade de ensino, ok? Então, pois bem, esta é a terceira aula que estamos vinculando até vocês, ok? Sobre um assunto que, segundo a BNCC, trata-se das manifestações religiosas, dentre elas todas as coisas que possam ser interessantes dentro desse contexto. Por aí podemos também falar sobre questões de história das religiões, os rituais, a necessidade de compreensão sobre a diversidade, ok? Precisamente nós vamos falar aqui sobre as religiões, já falamos sobre o aspecto de tipos de religiões, Dentre elas nós temos as religiões que acreditam na existência de um poder maior, Essa é a maior característica. Dentre elas nós falamos já sobre a classificação quanto à quantidade de divindades. Os que acreditam num só Deus são chamados religiões monoteístas, em dois diteístas, três religiões triteístas e religiões onde se acredita em 4 deuses ou mais. Nós nomeamos essas religiões como religiões politeístas. Existem religiões que possuem uma outra categoria de entendimento, que são as religiões panteístas, onde se acredita que tudo é Deus, Deus é tudo. São aqueles que acreditam que Deus é a natureza, aliás, Deus pode ser observado como o vento, como os tremores de terra. Pois bem, um outro tipo é a religião paneteísta, ok? Nas religiões paneteístas, Deus é o universo, Tudo que você observa no universo, na verdade, é a manifestação da divindade. Porém, com uma pequena diferenciação das outras concepções, é que Deus ele é maior que o universo. Deus é o universo, mas ele é maior que o universo. São as religiões de definição paneteísta. Pois bem, dentro do contexto agora, aqui vamos falar sobre as raízes religiosas do Brasil, E por raízes religiosas não podemos entender outra coisa senão a origem, senão o começo. Da mesma maneira que entendemos a dinâmica do crescimento de uma árvore, ela não começa pelas folhas, não começa pelos frutos, Ela começa pela raiz. Assim, a raiz religiosa do nosso país, ela também começa exatamente no início de tudo, E como na aula passada já foi trabalhada essa questão, eu não vou me aprofundar tanto. Mas nós não trabalhamos exatamente na descrição desses credos religiosos, que são 3. As raízes dos primeiros habitantes, os índios, que são as religiões indígenas, as religiões dos segundos habitantes, que são os representantes da coroa portuguesa, que aqui desembarcaram com o objetivo de explorar as riquezas do território e aqui fincaram suas raízes, ok? E por último, as religiões dos negros africanos, que aqui vieram como objeto, infelizmente, na percepção da coroa portuguesa da época, como objeto de trabalho, trabalhadores, sobretudo num modelo que hoje em dia é criminalizado e proibido, que é o modelo de trabalho escravo, ok? Vejamos aqui, segundo o nosso texto, o catolicismo, as principais crenças do catolicismo estão embasadas na crença em um único Deus, verdadeiro, que integra a Santíssima Trindade, que vincula a figura divina ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo. Além disso, o catolicismo defende a existência da vida após a morte e a existência dos céus, do inferno e do purgatório, como destinos pós-morte, dependendo, obviamente,
da aceitação ou negação dos dogmas desta igreja, que é uma igreja cristã. Estas são algumas características da Igreja Católica. Para estudarmos a Igreja Católica em toda a sua profundidade, precisaríamos de mais do que alguns minutos. Então, nós observamos aqui de maneira bem resumida, bem sucinta, para que você possa ter uma pequena noção do que vem a ser uma parte dessas 3 religiões que iniciaram e hoje é classificada, é considerada uma raiz da religião brasileira, né? Da religiosidade deste povo. Né? A segunda parte, são 3, a segunda parte dessa raiz de 3 pontas, podemos dizer assim, é o candomblé. Vejamos, é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida também após a morte. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques e cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. O candomblé faz parte das crenças africanas trazidas ao Brasil através do comércio da escravidão. É uma religião africana ajustada ao catolicismo, por isso é classificada como uma religião afro-brasileira. Percebam que ela é considerada uma religião afro-brasileira, junção de 2 povos, o povo afro-africano e o povo brasileiro. É uma religião afro-brasileira, porque ela possui tanto características da religião que era praticada lá na África, como também assume uma característica da religião que era praticada aqui. Qual era essa religião? O catolicismo. Então é uma religião sincrética. Uma religião sincrética porque ela reúne na sua essência elementos de outras religiões, misturando tudo e formando uma única crença. Ok? Por exemplo, a religião africana lá na África, ela não traz a imagem dos santos. Mas aqui no Brasil, o candomblé brasileiro ele traz. Ok? Esta é a terceira parte. Tá? Finalizando, nós vamos observar as religiões indígenas, que também podem ser chamadas de religiões animistas. São crenças que reconhecem como sobrenaturais e divinos elementos da natureza, como o sol, a lua, as estrelas e a natureza em geral. Essa é a visão religiosa dos povos indígenas. A maioria das tribos indígenas era guerreira. As tribos disputavam os territórios entre si em constantes combates. Ok? Olha, vamos aqui observando que esta religiosidade, as religiões animistas, têm uma característica, são muitas coisas, gente. Isso não está tudo contido aqui. Mas as religiões animistas ou as religiões indígenas, por que falamos religiões indígenas? Porque antes da chegada dos portugueses, aqui habitavam várias tribos indígenas diferentes, tá? Diferentes na maneira de ser, diferente na maneira de se comportar, na maneira de acreditar. Ok? Então não dá para dizer que as religiões escolher a questão, sobretudo as questões rituais de uma tribo em especial, a divindade de uma tribo em especial. Por isso é importante considerar uma característica mais comum, uma característica mais geral de todas estas tribos. E neste observamos que elas tinham como prática exatamente a disposição da fé em entender que elementos da natureza ou a própria natureza esses elementos eram seres divinos. Tá? O Sol, a Lua, que para a visão científica é um elemento natural, um astro da nossa galáxia, na concepção das tribos indígenas tratava-se de uma manifestação de quem? Das divindades. Ok? Então, na religião indígena, a natureza e certos traços dessa natureza são considerados como elementos da divindade. Aquelas pessoas que acreditam, por exemplo, não existe aquela fala, né, a mãe natureza, né, é nada mais nada menos do que uma percepção animista, né, da natureza, como se a mãe natureza fosse uma pessoa que cuida inclusive dos habitantes da Terra. É uma percepção animista, né? Ok? Então vamos ficando por aqui. Dentro do conteúdo, dentro da continuidade das nossas atividades, nós temos aí algumas atividades que vocês precisarão resolver. Minha recomendação é que vocês prestem atenção na videoaula, façam uma leitura dedicada, uma leitura cautelosa, uma leitura cuidadosa do texto, a fim de que vocês possam responder com toda a tranquilidade.
tendo o máximo número de acertos, mas o mais importante não é o número de acertos. O mais importante é a compreensão, o crescimento intelectual que você adquire para você a partir dos estudos que você está realizando. Forte abraço, bons estudos.